Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. E quem faz acaba se surpreendendo com a resposta. Se os seus olhos enxergam o mundo, quem enxerga através dos seus olhos? Se a sua mente produz pensamentos, quem percebe os seus pensamentos? E se aquilo que você chama de realidade for apenas uma pequena parte de algo muito maior? Talvez o maior mistério da existência não esteja nas estrelas, nos planetas distantes ou nos mundos espirituais. Talvez ele esteja dentro de você. Porque o ser humano passou séculos estudando o universo, mas ainda conhece muito pouco sobre a própria consciência. E enquanto não compreendermos os níveis da nossa consciência, continuaremos confundindo nossos medos com verdade, confundindo nossas emoções com identidade e confundindo nossos pensamentos com quem realmente somos. Agora eu quero falar sobre um tema com um enorme potencial para uma grande e forte reflexão espiritual. E ao mesmo tempo um tema muito prático, porque fala sobre algo que todos nós, na verdade, vivemos diariamente, mesmo sem estar ciente. A qualidade da nossa própria consciência. A mente é uma ferramenta, não o seu verdadeiro eu. A maioria das pessoas vive completamente identificada com a própria mente. Surge um pensamento de fracasso, ela acredita nele. Surge um pensamento de medo e ela obedece. Surge uma preocupação e ela transforma em realidade, antes mesmo que algo aconteça. Mas existe um detalhe fascinante. Você consegue observar seus pensamentos. Então, se você consegue observá-los, existe algo em você que é maior que eles. O observador não é o pensamento. O observador percebe o pensamento. E essa simples percepção já representa um salto gigantesco de consciência, porque ela separa quem você é daquilo que acontece dentro da sua mente. A mente é a base sobre a qual o espírito manifesta o seu intelecto e promove no mundo as modificações necessárias para o seu progresso. Sua atitude mental é fator determinante na sua própria evolução e na do mundo. Pela mente, o espírito exprime sua consciência pelo pensamento. A mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito, que mostra o rumo que a nossa consciência toma na trilha do nosso desenvolvimento. Imagine um prédio de muitos andares. Todos vivem dentro do mesmo edifício, mas cada pessoa observa a paisagem de uma janela diferente. Quem está no térreo vê uma realidade. Quem está nos andares superiores vê outra completamente diferente. Assim também funciona a consciência. O nível que nos encontramos determina aquilo que percebemos. Determina como interpretamos os acontecimentos, determina as nossas escolhas e determina até mesmo os tipos de experiências que atraímos para a nossa vida. Nesse estágio predominam os impulsos, a sobrevivência, os desejos imediatos, as reações automáticas. A pessoa vive reagindo aos acontecimentos. Quase não existe reflexão. Quase não existe observação interior. A vida acontece de fora para dentro.
Aqui os sentimentos começam a dominar a experiência. A pessoa passa a viver em função das aprovações, das rejeições, das mágoas, das expectativas. Seu estado interior depende constantemente do comportamento dos outros. Ela ainda não governa a si mesma, é governada pelas próprias emoções. Surge então a capacidade de analisar, questionar, refletir, buscar conhecimento. É um estágio muito importante, porque representa o despertar de uma inteligência consciente. Mas existe um risco. A pessoa pode acreditar que a razão explica tudo, e nem tudo pode ser medido apenas pela lógica. Aqui ocorre uma transformação profunda. A pessoa começa a perceber seus próprios pensamentos, percebe os seus padrões, percebe as suas sombras, percebe os seus condicionamentos. Ela deixa de ser apenas personagem da história e começa a se tornar observadora da própria existência. É nesse momento que muitos processos de despertar espiritual começam. Aí a vida deixa de ser apenas sobrevivência. A pessoa começa a perguntar: por que estou aqui? Qual é o sentido da minha experiência? Como eu posso servir? O ego já não ocupa o centro absoluto da existência. Surge algo maior, uma conexão de valores mais elevados. Nesse estágio, a separação começa a desaparecer. O indivíduo percebe que tudo está conectado, que as suas ações afetam outras vidas, que pensamentos, sentimentos e atitudes irradiam influência muito mais do que imagina. A compaixão deixa de ser só ideia e torna-se experiência. Aqui encontramos os relatos dos grandes sábios, místicos e missionários da humanidade. Um estado onde a consciência transcende as limitações do ego. A paz não depende das circunstâncias. A felicidade não depende das conquistas. A identidade deixa de estar limitada ao corpo ou à personalidade temporária. A alma reconhece sua verdadeira natureza. Toda expansão da consciência começa quando temos coragem de olhar para dentro. Afinal, os maiores universos que podemos descobrir não estão acima das nossas cabeças, mas dentro da nossa própria alma. Não se trata de alterar ou de buscar uma nova realidade, mas sim uma nova consciência para enxergar a realidade que já existe. Talvez a pergunta mais importante não seja em que nível está a humanidade, mas em que nível eu estou vivendo neste momento. Porque a consciência não é algo fixo, ela é dinâmica. Todos os dias podemos subir ou descer alguns degraus. Cada pensamento alimentado, cada emoção cultivada, cada escolha realizada constrói a realidade que experimentamos. A verdadeira evolução não acontece quando mudamos de cidade, de trabalho, de aparência. Acontece quando mudamos a qualidade da nossa consciência. E quando isso acontece,
O mesmo mundo continua diante dos nossos olhos, mas nós já não somos mais os mesmos que o observam. Não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como a nossa consciência nos permite enxergá-lo. Saiba que o mundo que você enxerga é apenas um reflexo do nível de consciência que você alcançou até agora. Se essa reflexão faz sentido para você, mande uma ordem para você mesmo toda noite. Antes de dormir, fala para você mesmo algumas vezes. Repita: eu escolho expandir a minha consciência. Essa é a direção. Porque toda grande transformação começa exatamente assim. Um simples despertar. O conhecimento ilumina o caminho. A consciência ensina a caminhar. Mas é a vivência que transforma a luz em sabedoria. Toda jornada de despertar começa com uma pergunta. E toda transformação verdadeira começa quando temos coragem de ouvir a resposta. Há perguntas que ampliam o conhecimento, mas existem perguntas que ampliam o que somos. São essas que mudam o rumo de uma vida. E você, já pensou em qual nível da sua consciência você está vivendo nesse exato momento? Esse é o momento da sua vida que você percebe que há algo além dos seus pensamentos.